7 sinais de que você pode estar lidando com um demônio em forma de gente. Eles andam entre nós, talvez estejam na sua família, no seu trabalho, até no seu círculo de amigos. Não têm chifres, não aparecem em filmes de terror. Ao contrário, parecem pessoas comuns, gentis, carismáticas, até espirituais. Mas por trás do sorriso existe algo que não pode ser ignorado. Uma escuridão que não pertence a este mundo. Você já sentiu isso? O arrepio repentino, o peso no ar quando alguém se aproxima. A paz que simplesmente desaparece sem explicação. Como se sua energia fosse sugada em silêncio, deixando apenas cansaço, vazio e confusão. Essas presenças não vêm para somar. Elas vêm para corromper. Seu objetivo é simples: apagar a luz, enfraquecer a fé e contaminar o que ainda é puro. E o mais perigoso é que quase nunca parecem uma ameaça. Estão disfarçados em humanidade. Mas os sinais existem, sinais que não enganam. Hoje você vai conhecer 7 deles. E depois de ouvir, nunca mais vai olhar para certas pessoas da mesma forma. Agora que você já sabe do que estamos falando, preste atenção, porque o primeiro sinal quase sempre passa despercebido. Mas quando você o reconhece, tudo começa a fazer sentido. Primeiro sinal: eles sentem desconforto na presença do sagrado. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente quando Deus é mencionado? Quando alguém ora ou simplesmente fala de fé? É sutil no começo, quase imperceptível. O sorriso se torna tenso. O corpo se afasta levemente. Os olhos desviam ou eles mudam de assunto sem perceber. Não é coincidência. A presença do divino incomoda quem carrega a escuridão interior. Não estamos falando de uma irritação momentânea ou de uma simples discordância. É uma sensação estranha, quase que física, como se a energia ao redor se tornasse pesada. Você sente que algo não está certo, mesmo que ninguém tenha feito nada de ostensivo. Esse tipo de pessoa resiste ao toque da luz. Ela não tolera clareza, sinceridade ou a pureza que vem da conexão com Deus. Na Bíblia, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." A presença do Senhor revela intenções escondidas, expõe falsidade e gera desconforto em quem não caminha na verdade. Essas pessoas se irritam ou ficam inquietas não porque não entendem, mas porque sentem que a própria escuridão será exposta. Muitas vezes tentam disfarçar, mantêm um semblante calmo, usam palavras gentis, até participam de conversas espirituais. Mas por dentro existe resistência, a leveza da oração, a paz que flui da fé. Tudo isso provoca uma reação inconsciente de afastamento ou tensão. Se você já sentiu o coração pesar ou um incômodo no ar, sem explicação ao falar de Deus ou espiritualidade, provavelmente estava diante desse tipo de pessoa. O segredo para lidar com isso é reconhecer o sinal e não se deixar abalar. A intuição é a voz de Deus alertando que algo não está alinhado. Proteger sua fé e manter-se firme na oração é a maneira de manter sua energia intacta e seu espírito seguro. Segundo sinal: transformam bondade em fraqueza. Existem pessoas que parecem se alimentar da sua generosidade. Cada gesto de carinho ou ajuda que você oferece é distorcido, transformado em submissão ou em uma ferramenta para controlá-lo. Elas não querem apenas receber, querem moldar você, aproveitar sua boa vontade como se fosse um recurso infinito, sem se importar com o impacto que isso causa na sua alma. Você já percebeu que algumas pessoas parecem sempre testar os limites da sua paciência, fingindo interesse ou preocupação, mas deixando um rastro de desgaste emocional? É assim que elas agem. Sua bondade deixa de ser virtude para se tornar uma porta de entrada para manipulação. Cada palavra de confiança que você entrega pode ser usada contra você, transformando o que era luz em peso.
A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 11, versículo 25: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso significa que a verdadeira bondade é abençoada quando é guiada pelo coração puro, mas precisa estar alinhada com discernimento. Não é pecado proteger sua energia e não se deixar explorar. Perceber isso não significa que você deve se tornar frio ou insensível, mas sim que deve reconhecer quando um gesto de amor está sendo manipulado. Limites claros e conscientes não diminuem sua compaixão. Pelo contrário, preservam a sua capacidade de amar sem se perder. Terceiro sinal: celebram secretamente sua dor. Existem pessoas que, mesmo aparentemente gentis, parecem se alimentar silenciosamente da sua fragilidade. Cada tropeço, cada decepção, cada dificuldade que você enfrenta se torna para elas um pequeno triunfo. Elas escondem isso atrás de sorrisos, palavras amáveis ou gestos aparentemente neutros, mas por trás dessa fachada existe uma satisfação discreta, quase invisível, que corrói sua energia. Você já sentiu aquele frio na espinha ao notar que alguém parecia contente com seu erro ou sua tristeza? Talvez tenha sido um comentário disfarçado de brincadeira, uma risada contida ou até um silêncio prolongado no momento exato em que você esperava apoio. Essa é a forma como eles se alimentam, usando a dor alheia como combustível para sua própria sensação de poder ou controle. O mais perigoso é que não precisam fazer isso de maneira explícita. Pequenos atos, detalhes mínimos, palavras veladas ou expressões sutis podem criar um impacto devastador ao longo do tempo. A pessoa parece estar ao seu lado, mas cada fracasso seu fortalece algo sombrio dentro dela. É como se a sua queda fosse alimento silencioso e cada vitória sua um estímulo que eles querem minar. A Bíblia nos lembra em Romanos capítulo 12, versículos 16 e 17: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Esse ensinamento nos mostra que o caminho não é reagir com ódio, mas preservar a integridade, mantendo-se firme e protegido espiritualmente. Perceber quando alguém celebra sua dor é essencial para a sua sobrevivência emocional. Não se trata de se tornar insensível, mas de aprender a reconhecer a intenção por trás das ações, fortalecer a própria fé e criar barreiras que não permitam que a energia alheia consuma sua paz. Você não precisa reagir, justificar-se ou provar nada. O simples ato de manter sua luz e fé intactas já é uma forma poderosa de resistência. Quarto sinal: não suportam a luz da verdade. Quando você é transparente, honesto ou expõe fatos que revelam a realidade, algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com isso. A verdade para elas é como um espelho que reflete suas máscaras, suas falhas e o que tentam esconder. A reação pode ser agressiva, evasiva ou até teatral, mas sempre há uma tentativa de desviar, confundir ou minimizar o que é real. Você já percebeu aquele desconforto súbito quando alguém confronta comportamentos ou fala abertamente sobre situações que não podem mais ser escondidas? Elas mudam de tom, levantam argumentos frágeis, desviam o foco ou até tentam transformar você em exagerado, sensível demais ou irracional. Tudo para proteger a própria sombra, para que a verdade não exponha o que está encoberto por trás de um sorriso ou palavra amável. Essas pessoas temem o esclarecimento, porque onde a luz da verdade brilha, não há espaço para engano ou manipulação. Cada gesto seu, cada palavra honesta, ameaça o controle que tentam exercer. É como se você estivesse segurando uma lâmina invisível, capaz de cortar as ilusões cuidadosamente construídas por eles. A Escritura nos lembra em João capítulo 8, versículo 31:
Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Isso nos ensina que permanecer na verdade de Deus não apenas nos fortalece, mas nos protege de quem tenta distorcer a realidade. A luz divina age como um escudo, revelando o que é genuíno e deixando claro onde existe falsidade. Perceber que alguém não suporta a verdade é um alerta poderoso. Significa que eles tentam controlar a narrativa, manipular suas percepções e impedir que você enxergue além das aparências. Reconhecer isso é manter sua fé firme, sua visão clara e sua integridade intacta. Não é sobre confrontá-los de imediato, mas sobre não permitir que suas tentativas de engano desloquem você daquilo que é certo e divino. Quinto sinal: tem uma habilidade incomum de dividir. Algumas pessoas parecem carregar consigo uma capacidade quase instintiva de semear confusão onde passam. Amizades se desgastam, famílias discutem, equipes se fragmentam. O que parecia harmonia desaparece de repente. E tudo isso, muitas vezes, de forma quase imperceptível. Pequenos comentários, insinuações sutis ou gestos estratégicos criam rachaduras nos relacionamentos. E a unidade que vem de Deus é quebrada sem que você perceba de imediato. Você já notou situações em que, após a presença de alguém, o ambiente muda completamente? Pessoas que antes se entendiam começam a desconfiar umas das outras, conversas se tornam tensas, mal-entendidos se multiplicam. Eles não precisam levantar a voz ou brigar. A manipulação é silenciosa, mas poderosa. É como se criassem tempestades emocionais do nada, só para observar o caos se espalhar e sentir uma falsa sensação de controle. A Bíblia nos lembra em Provérbios capítulo 17, versículo 14. O começo de uma briga é como a abertura das comportas de um riacho. Portanto, afaste a discórdia antes que se inflame. Esse versículo reforça que a divisão não é coincidência, mas resultado de intenções que devem ser reconhecidas e contidas. Reconhecer esse padrão é essencial para proteger seus laços afetivos e espirituais. Não se trata apenas de evitar conflitos, mas de identificar a fonte do distúrbio e não permitir que ela desestabilize seu coração ou sua fé. O objetivo dessas pessoas é enfraquecer a comunhão, desestabilizar a harmonia e muitas vezes deixá-lo isolado. Manter-se atento, preservar relacionamentos saudáveis e se cercar de quem realmente compartilha valores de amor e união é a chave para não ser arrastado pelo efeito destrutivo desse tipo de influência. Sexto sinal: carregam palavras envenenadas. Existem pessoas que parecem dominar a arte de ferir sem mostrar que machucam. O que dizem parece inofensivo à primeira vista. Uma piada, um conselho, um comentário sutil. Mas aos poucos, essas palavras deixam marcas profundas sem que você perceba de imediato. Elas plantam dúvidas, inseguranças e medos dentro de você, tornando a sua própria mente um campo de batalha silencioso. Você já se pegou pensando se realmente fez algo errado depois de ouvir um comentário inocente de alguém? Ou questionando sua própria percepção sobre o que aconteceu? Isso é exatamente o que essas pessoas buscam. Elas usam a fala como ferramenta de controle, deixando você desconfiado de si mesmo, emocionalmente vulnerável e mais fácil de manipular. A Escritura nos alerta em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem. Palavras têm poder, e quando usadas de forma maliciosa, corroem o espírito e afastam você da paz que Deus deseja que experimente. Identificar essa dinâmica é essencial para proteger sua mente e seu coração.
Não se trata de reagir com hostilidade, mas de discernir a intenção por trás das palavras, não internalizar as críticas veladas e manter sua fé e confiança em Deus intactas. Guardar sua energia, manter limites claros e buscar discernimento espiritual são ferramentas poderosas para não ser envenenado por quem quer sugar sua luz por meio da fala. Sétimo sinal: parecem sempre usar máscaras diferentes. Algumas pessoas nunca mostram quem realmente são. Elas mudam de comportamento dependendo do ambiente, da companhia ou do que desejam alcançar. Com uns, são carismáticas e amáveis, com outros, frias e distantes. Essa inconsistência não é apenas estranha, é estratégica. O objetivo é confundir, manipular e esconder intenções verdadeiras. Você já percebeu como, em algumas situações, alguém age como se fosse uma pessoa completamente diferente? Hoje está sorrindo e apoiando. Amanhã critica ou ignora sem motivo aparente. Essa volatilidade constante impede que você confie plenamente e, ao mesmo tempo, mantém você emocionalmente ligado a elas, tentando entender quem realmente são. É como se cada interação fosse um teste silencioso e a verdade estivesse sempre fora do seu alcance. A Bíblia nos lembra em Salmos capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas abomina o perverso e aquele que ama a violência. Deus conhece a essência de cada ser. Ele nos ensina a confiar não nas aparências, mas na percepção que Ele coloca em nossos corações. Reconhecer quando alguém se comporta de forma dissimulada é crucial para preservar sua paz interior e discernimento espiritual. Quando você percebe que alguém está constantemente mudando de máscara, é um alerta. Não se deixe enganar pelas aparências. Mantenha limites claros, observe padrões de comportamento e confie na sua intuição guiada por Deus. Ao invés de buscar explicações para cada mudança, concentre-se em proteger sua energia, seu espírito e suas decisões da influência daqueles que escondem suas verdadeiras intenções. Como se proteger e lidar com essas pessoas? Perceber essas pessoas na sua vida é mais do que notar comportamentos ruins, é ouvir o que seu espírito sussurra, mesmo quando a mente tenta ignorar. Às vezes, não há provas concretas, mas existe uma sensação que não mente, um peso no peito, uma inquietação que cresce perto delas. Isso é um alerta divino. Deus fala em silêncio, enquanto o inimigo cria ruído e distração. Como está escrito em Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, confie na percepção que ele lhe deu, mesmo quando o mundo ao redor tenta convencê-lo do contrário. Estabelecer limites não é uma questão de frieza, mas de proteção. Não se culpe por se afastar de quem consome sua energia ou distorce sua fé. Jesus muitas vezes buscava a solidão para fortalecer o espírito e ouvir o Pai. Seguindo esse exemplo, criar distância de pessoas que desviam você da luz não é egoísmo, é cuidado com a sua alma. Não permita que ninguém se torne a única voz que você escuta, pois a comunhão com Deus é a fonte que mantém a mente clara e o coração protegido. Reconectar-se com aquilo que traz vida é essencial. Cercar-se de pessoas que fortalecem sua fé, que compartilham oração e alegria, que elevam a sua esperança, é tão importante quanto se afastar dos que drenam sua luz. O amor genuíno, o encorajamento sincero e a presença pacífica são escudos que Deus coloca ao seu redor. Como diz em Salmos 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará, encontrando refúgio seguro mesmo em tempos de confusão. Nunca duvide que a voz de Deus continua chamando você. O que essas pessoas tentaram silenciar em seu coração, a fé, a esperança, os sonhos, a certeza de ser amado, permanece vivo.
Deus está chamando para que você retome o que é seu por direito, para que sua alma se reconecte com a verdade e a paz que só Ele pode oferecer. Confie que Ele restaura o que foi ferido e fortalece onde houve fragilidade. Isaías 41:10 afirma: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O poder que você tem em Cristo é real e imediato. Reivindique sua liberdade interior. Rejeite mentiras que foram plantadas e caminhe na clareza que Ele fornece. Não espere reconhecimento ou desculpas de quem o afastou do caminho. Sua autoridade espiritual não depende da aprovação de ninguém. Como Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permita que essa verdade guie cada decisão, cada movimento, cada pensamento. Sua alma merece proteção, sua fé merece força e seus sonhos merecem renascer. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.